A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos nós aqui para mais um podcast, mais um programa. A família como vai? Que alegria ter a sua companhia, e já fica o convite, né? Esse conteúdo é um conteúdo para ser compartilhado, é um conteúdo para chegar a outras pessoas, é um conteúdo que nós fazemos e que além da rádio está disponível também nas nossas plataformas digitais, onde a Rádio Alvorada tem o seu canal no YouTube e também no Spotify. E aí você pode então fazer esse trabalho de evangelização, você pode fazer esse compartilhamento por meio de grupos de família, do WhatsApp, pessoas que você quer que sejam alcançadas por essas mensagens bonitas que a Rádio Alvorada tem preparado com muito carinho para poder também aumentar o nosso conhecimento a respeito de tantas e tantas situações da vida, do cotidiano, daquilo que diz respeito ao nosso crescimento pessoal. Eu sou o diácono Geraldo Luiz, diácono Duli, né? Nós estamos aqui todos os sábados pela manhã, na rádio e disponível aqui nas plataformas digitais. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Eu vou continuar com a doutora Ana Cláudia Quintana, que nos inspirou no programa passado, falando das nossas mortes de cada dia e com aquela mensagem importante de que a nossa vida é que vai determinar a nossa morte. O momento da nossa morte, ele é determinado pela maneira como nós vivemos a nossa vida. Isso é muito importante. E nesse mês de novembro, mês de finados, mês que nós iniciamos com toda essa memória das pessoas queridas que já não estão muito mais perto de nós, é também momento de nós pensarmos na nossa vida e de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Naquele livro, querida irmã, que eu comentava, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia, ela traz um conteúdo que eu quero compartilhar com você nesse nosso programa, nesse nosso podcast de hoje. E o conteúdo tem a ver com os 5 arrependimentos mais comuns das pessoas que estão à beira da morte. Pessoas que caminham para a morte. Eu comentei com vocês que a doutora Ana Cláudia, ela se especializou em cuidados paliativos, estar ao lado das pessoas que estão nessa fase final, nessa fase terminal da vida. E naquele momento, então, ela traz esse conteúdo que eu quero compartilhar com vocês. Na realidade, ela cita uma australiana chamada Bronnie Ware. E essa Bronnie Ware é que foi quem coletou, na sua experiência de acompanhar pessoas que estavam no leito da morte, aquilo que elas traziam de dor no coração, aquilo que elas traziam de arrependimento. Então eu quero compartilhar com você, para que você, nesse momento da nossa vida, em que fase da vida nós estejamos, nós possamos, quem sabe, dar um rumo diferente para determinadas situações, para, quem sabe, lá no final, não estarmos reproduzindo estes arrependimentos que eu vou comentar com você aqui. O primeiro arrependimento que a doutora Bronnie Ware destaca é o arrependimento de: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas ao invés das escolhas dos outros. Querido irmão, querida irmã, muitos de nós vivemos uma vida que não é a vida que nós gostaríamos de viver, que não é a vida que nós queríamos viver, e mais do que isso, que não é a vida que nós poderíamos viver, mas por algum motivo nós estamos deixando de viver a nossa vida para vivê-la de acordo com aquilo que os outros determinam. Isso é muito comum em pessoas, por exemplo, que cuidam de pessoas adoecidas ou de pessoas que se consomem em atender os outros e têm pouco tempo para olhar para a sua própria vida. E isso às vezes acontece por motivos nobres, tá? Mesmo que seja um motivo nobre cuidar de uma pessoa acamada,
mesmo que seja atender a alguém que está necessitado, isso não dispensa de nós olharmos para nós também, olharmos para a nossa vida. Ou então, às vezes fazemos isso por insegurança. Insegurança. Nós estamos ali com medo do julgamento das outras pessoas, do que vão dizer a respeito de nós. Ou então, nós muitas vezes queremos nos sentir valorizados. E para nos sentir valorizados e reconhecidos pelos outros, nós muitas vezes vamos levando uma vida que não é a vida que poderíamos viver se realmente tivéssemos a coragem de colocarmos também aquilo que Deus espera de nós. Porque muitas vezes nos escondemos atrás de determinadas situações para não cumprir aquilo que por vezes pode parecer muito desafiador. Então, o primeiro arrependimento muito comum das pessoas no final da vida é ter vivido uma vida em função das outras pessoas. Uma vida em que ficamos querendo ser reconhecidos pelo que fizemos e não pelo que somos. Muitas vezes deixando de colocar aquilo que realmente nós gostaríamos de colocar, com medo de que de repente fôssemos mal aceitos, fôssemos deixar de ser amados, e por isso vamos tocando a nossa vida sem essa atenção devida. Um segundo arrependimento que a doutora Bronnie Ware trouxe nessa sua coleção ao lado das pessoas que estão no leito da morte é o arrependimento de não ter colocado para fora os sentimentos. E muitos de nós vivemos com um vulcão de sentimentos dentro de nós e não somos capazes de colocar para fora aquilo que estamos sentindo. Achamos que isso pode ser uma coisa ruim, de repente manifestarmos a nossa tristeza, manifestarmos, quem sabe, até a nossa raiva diante de determinadas situações, porque não queremos ofender, porque não queremos, de repente, como eu disse já no elemento anterior, no arrependimento anterior, o desejo o medo de deixar de ser amado, o medo de ser julgado. É importante que nós entendamos que quando nós colocamos o nosso sentimento para fora de uma forma adequada, e aqui quando eu falo colocar o sentimento para fora, mesmo a raiva, não é agir de forma raivosa, mas dizer para a pessoa, de repente até que nesse momento não é a hora mais adequada de conversarmos, porque eu estou com raiva mesmo. O que está acontecendo comigo é isso que eu estou sentindo. E quando nós somos sinceros, com caridade, quando nós somos sinceros, nós ajudamos os outros também a colocarem para fora os seus sentimentos. Então aquilo que muitas vezes nós ficamos reprimindo é aquele remédio que nós temos que tomar, é aquele tratamento que nós temos que fazer por conta de não trabalharmos de forma correta os nossos sentimentos. Tem mais coisas para a gente comentar, já voltamos. E nós seguimos com o nosso podcast A Família Como Vai e estamos tratando desse tema dos arrependimentos que as pessoas manifestam no momento final da sua vida. E é uma lição para nós, né? Já falamos do arrependimento de não ter vivido a própria vida e de ter feito muito o que os outros queriam e ter dado pouco atenção àquilo que poderíamos ter feito. Isso não significa ser egoísta. Isso não significa não ajudar e não estar presente junto àqueles que necessitam de nós. Mas significa não vivermos apenas em função dos outros ou do que os outros querem ou esperam. O outro arrependimento, o arrependimento de não expressar os próprios sentimentos, de ficar reprimindo os sentimentos e de repente até ter adoecido por conta disso. Mas, querido irmão, querida irmã, a terceira frase comum das pessoas que estão no leito de morte ou das pessoas que estão na fase final da sua vida é: eu poderia ter trabalhado menos. Eu não precisaria ter trabalhado tanto quanto eu trabalhei. Meu Deus, que desafio! E como isso é um desafio presente na nossa vida neste momento. Qual o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida?
Porque o trabalho, querido irmão, querida irmã, é a chance que nós temos de deixar o mundo melhor. É esse o significado do trabalho. Por isso o trabalho é diferente de emprego, trabalho é diferente de uma ocupação. Às vezes queremos ser valorizados de uma forma indevida. O menor trabalho, aquele que de repente nem aparece, para poucas pessoas, ele tem um sentido muito grande, porque ele nos faz nos sentir valorizados e sentir valorizada a nossa vida. No entanto, nós normalmente entendemos o trabalho apenas e tão somente no sentido da produção de riqueza. E o trabalho, querido irmão, querida irmã, ele não é voltado exclusivamente para a produção de bens e para a produção de riquezas. Porque normalmente quem faz esse trabalho voltado apenas para as riquezas, normalmente coleciona riquezas, mas coleciona também muitas crises, coleciona também muitos momentos de tristeza, coleciona também muita pressão, coleciona também muitas situações de mágoas que vão sendo acumuladas. Então, aqui eu trago a frase do meu querido e velho pai, seu Geraldo, que dizia, e essa frase está lá num quadro que nós colocamos na nossa chácara para lembrar essa palavra com a qual ele venceu um concurso de frases da Semana da Família na nossa paróquia. Se você possuir bens e perdeu coisas. Se você perdeu a sua família, você perdeu tudo. E isso, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. No leito de morte, muitas vezes nos melhores tratamentos, nos mais caros e solitárias. Solitárias, porque o tempo foi gasto na produção que lhe garante agora um tratamento adequado, que lhe garante o melhor tratamento do mundo, mas com o coração amargurado, com as mágoas, com os ressentimentos, com o sentimento de abandono. Então, ouvir de uma pessoa no leito de morte: eu trabalhei demais, eu trabalhei muito, eu poderia ter trabalhado menos, pode nos ajudar a refletir como é que está sendo a nossa relação com o trabalho. E aqui, querido irmão, querida irmã, eu trago algumas reflexões. Por exemplo, a diferença muitas vezes que pessoas apresentam entre como elas se comportam no trabalho e como elas se comportam no dia a dia. Como se o trabalho fosse um peso, ou como se o trabalho fosse a razão de ser da vida dela, porque são as duas coisas. Às vezes a pessoa em casa está feliz e no trabalho ela é totalmente infeliz. E às vezes ela está feliz no trabalho e infeliz em casa. E quando não dosa isso, acaba se tornando realmente algo que desequilibra. Porque o trabalho me adoece, ou então eu adoeço porque eu não quero estar junto das situações que me fazem mal, me fazem bem. E aí então eu me enfio no trabalho, me mergulho no trabalho e me desgasto nesse trabalho. Então essa relação equilibrada entre quem sou eu. Não é possível que eu seja tão diferente na minha casa e no meu trabalho. Claro que são situações diferentes, mas pessoas diferentes, totalmente diferentes por causa disso, não faz muita razão, não tem muita razão de ser. Então olhe para você. Como é que é a sua vida de trabalho? Até que ponto ela é um prolongamento da sua vida, do seu dia a dia? Ou até que ponto você é uma pessoa completamente diferente? E afastar esse desespero pelo trabalho, pela insegurança, o medo de que vai faltar o dinheiro, o medo do futuro dos filhos, tantos e tantos medos que nos afastam de situações que nós poderíamos viver de uma forma mais leve. E quando falamos do trabalho, gente, também é importante nós vermos como é que nós olhamos o não trabalho. É verdade, porque a pessoa começa a trabalhar esperando a hora do intervalo. Aí depois ela espera a hora do almoço. Aí depois ela espera a hora de ir para casa. Aí depois ela espera o final de semana. Aí depois ela espera as férias.
E aí ela espera a aposentadoria, ou seja, ela está sempre focada naquilo que virá e nunca está totalmente entregue naquilo que ela está fazendo. Claro que nós queremos um intervalo, claro que nós queremos um almoço gostoso, claro que nós queremos um fim de semana, claro que nós queremos férias. Tudo isso faz sentido e todos nós temos o direito a nos aposentarmos. O problema é viver em função disso. E quantas histórias tristes que você e eu conhecem da pessoa que trabalhou e quando chega o momento da sua aposentadoria, uma doença grave a acomete, ou então até a própria morte, logo depois de ter se aposentado, e o comentário no velório é sempre o mesmo: puxa vida, trabalhou tanto, agora que ia desfrutar. Não desfrutou, mas aí é que está. O trabalho não é algo que nós fazemos para depois desfrutarmos, é desfrutar o próprio trabalho. Isso é sabedoria. E nós devemos buscar os mecanismos para isso. Claro que não significa que o nosso trabalho será um mar de rosas, mas significa também que ele não pode se transformar num peso insuportável para a nossa vida. Vamos refletir sobre isso. Família que reza unida sempre estará. Estamos aqui com o nosso podcast, A Família Como Vai, e com esse tema fascinante, no leito da morte, quais as palavras que as pessoas dizem a respeito dos arrependimentos que trazem no final da sua vida. E compartilhar esse conteúdo com você, querido irmão, querida irmã, é, em primeiro lugar, um aprendizado para mim, que estou me colocando como diante de um espelho, olhando para a minha vida, como ela está sendo vivida, como estão as minhas relações, como é que está a minha relação com o trabalho, com as coisas que eu faço. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Nós falamos de 3, da lista de 5, que a nossa doutora Bronnie Ware apresentou e que a Ana Cláudia Quintana trouxe para nós no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O quarto arrependimento muito comum que é destacado é aquele que diz não ter tido mais tempo com os amigos. Não ter tido mais tempo com os amigos. E olha, gente, esse é um desafio muito grande nos dias de hoje. Em primeiro lugar, porque nós estamos, infelizmente, nos contentando com o encontro virtual com os nossos amigos. A pessoa publica alguma coisa, a gente curte, a gente manda um abraço para ela via WhatsApp, ou então via Instagram, ou via Facebook, e achamos que está feito o nosso papel. E não reconhecemos que as amizades, elas são cultivadas pelo contato, pela presença física, pelo abraço, pelo olho no olho, por aquele tempo que nós temos de escuta daquilo que a pessoa traz e também de acolhida daquilo que está no nosso coração, dizendo para a pessoa. E nós estamos perdendo muito disso. Então os amigos, eles são muito importantes na nossa vida. E cultivar essas amizades além das nossas relações familiares. E é claro, nós sabemos que os amigos nós deveríamos contar nos dedos, né? Amigos com os quais realmente nós desabafamos, com os quais nós buscamos orientação. A nossa vida não pode ser algo exposto para todo mundo. Então estes amigos, eles são importantes, e cultivar essas amizades vai fazer bem para a nossa vida agora e no final também. Porque estes verdadeiros amigos com certeza não nos abandonarão. Esses verdadeiros amigos com certeza estarão conosco. Estes verdadeiros amigos terão carinho conosco e procurarão saber como nós estamos. Mas aí tem um outro detalhe que às vezes afeta as nossas amizades, que é nós muitas vezes julgarmos apressadamente as pessoas. Julgarmos apressadamente. De repente a pessoa não respondeu ao nosso bom dia, de repente a pessoa não teve aquela atitude que nós gostaríamos que ela tivesse e nós automaticamente julgamos. Ah, querido irmão, querida irmã, como as redes sociais e principalmente o WhatsApp tem desfeito amizades, porque nós não vemos o rosto da pessoa. Porque, de repente, ela está ocupada e não conseguiu responder para a gente naquele momento, ou de repente até nem naquele dia.
e acabou caindo lá no esquecimento, e nós entendemos isso como uma desfeita, entendemos isso como uma forma que nos desprezou, entendemos isso como um monte de coisas. E se pudéssemos encontrar e dizer: escuta, eu mandei uma mensagem para você, por que você não respondeu? Ai, meu Deus, eu esqueci. Mas não, nós já precipitadamente julgamos, ou então cruzamos com a pessoa no trabalho, ela está ali de alguma forma meio atravessada e não respondeu ao nosso bom dia, então nós vamos dar o troco, nós não vamos conversar com ela. Se ela não está bem e eu estou melhor, eu vou até ela. Então cultivar relações de amizade é muito importante, e às vezes perdemos amizades por motivos banais, e isso não faz sentido. Então, chegar no final da vida e estar arrependido por não ter convivido com os amigos e por muitas vezes não ter a presença desses amigos ao nosso redor. E finalmente, querido irmão, querida irmã, a última desses arrependimentos que a doutora Bronnie Ware destaca na sua obra Os 5 arrependimentos das pessoas que estão próximas do seu momento de partir, é aquele: eu deveria ter feito a mim mesmo mais feliz. Eu deveria ter cuidado da minha felicidade. E é claro, querido irmão, querida irmã, que quando nós falamos de felicidade, nós não estamos falando aqui de uma vida onde não teremos desafios, onde não teremos dificuldades. Uma frase muito bonita diz assim: as cicatrizes são a marca da nossa passagem pela vida. As cicatrizes que nós temos mostram que nós vivemos, que nós nos arranhamos, que nós nos machucamos. As cicatrizes que estão pelo corpo são visíveis, mas e aquelas que estão no coração? Que as feridas abertas se transformem em cicatrizes e que nós cuidemos dessa nossa felicidade. E aí existem alguns mecanismos fáceis, simples, que nós poderíamos adotar na nossa vida para termos esta felicidade mais presente no nosso dia a dia. A primeira delas é a atitude de cuidar da nossa língua. Ter uma palavra que seja a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. É assim que diz a canção. Isso faz tanta diferença. Ter a sabedoria de, ao invés de usar a palavra, usar o silêncio. Ter a sabedoria de dizer: agora eu não tenho condições de falar, porque eu estou sem a minha ideia muito clara, e eu prefiro não falar nada. Então, este uso da palavra de forma adequada é algo que nos traz felicidade, porque quando soltamos a língua de qualquer jeito, muita coisa volta para nós. E é importante que nós sejamos sábios no uso da palavra. Uma outra coisa que nos traz felicidade é não tirar conclusões precipitadas. Não ficarmos com conclusões a partir de um primeiro impacto que tivemos. Então, irmos devagar para não fazer o julgamento a respeito das pessoas. Isso tira de nós um monte de peso, porque às vezes aquela nossa conclusão precipitada nos leva a falar algo de alguém ou a concluir algo sobre alguém, e a pessoa não é nada daquilo. Mas nós nos afastamos, ou às vezes ficamos com a mágoa, quando na realidade não precisaria disso. Uma outra forma de vivermos essa felicidade é não levar as coisas para o lado pessoal. Muitas vezes, algo que nos é dito, um feedback que recebemos, nos transforma em pessoas amargas porque achamos que não estamos sendo queridos, que não estamos sendo amados. Não levar tudo para o lado pessoal. Não entender tudo como se as pessoas não gostassem de nós. Saber o nosso verdadeiro valor, porque aí mesmo aquelas que de repente não gostam de nós, ou mesmo aquelas que possam querer nos ferir, não terão poder sobre isso. Por isso, saber o nosso valor é importante para que possamos ser felizes e não ficar dependendo do que os outros dizem, pensam ou falam a nosso respeito. E, por último, fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor. Se fazemos o nosso melhor,
aquilo pode até não agradar as pessoas, pode até ficar aquém do que as pessoas esperavam, mas com muita tranquilidade nós dizemos: eu fiz o meu melhor e por isso eu estou muito tranquilo, estou muito tranquila. É isso, querido irmão, querida irmã, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a viver melhor a sua vida, para que quando chegar o momento da nossa partida, ele seja leve como o nosso Deus que nos aguarda, para que cheguemos nas asas do seu amor. A família como vai, meu irmão.